Olá, sejam muito bem-vindos ao PodSys, o nosso podcast do pensamento sistêmico, das constelações, do direito sistêmico. E hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa, especial, minha aluna querida, parceira, amiga, Paula Scaranto. Maravilhosa, bem-vinda, Paula. Minha Obrigada. Paulinha, né? Vou falar isso. Gente, a Paula é advogada e, claro, formada pela SBDCIS em Pensamento Sistêmico e Constelações, PNL, já participou de... Comunicação não violenta, que mais? Fez imersão também, master. faz parte do grupo de Master, né? Também já está aí no nosso quadro aí de professores aí também. Então, a Paula realmente é uma pessoa incrível. Também é minha parceira dentro da Comissão de Direito Sistêmico, é secretária da comissão, me apoia aqui muito, né? Então, eu tenho muita gratidão pela Paula, por tudo que ela faz aqui por nós. E hoje, a Paula trouxe um tema que eu adoro, que é sobre sucessões. Então, nós vamos falar sobre a visão sistêmica nas sucessões. E esse é um tema que interessa todas as pessoas, porque todos nós passamos por por essa transição, por esse momento que é difícil, que a gente sabe, né, em que quando os nossos familiares falecem e a gente precisa passar por esse momento de inventários, né? A gente sabe que isso causa muitos Desafiador. muito desafiador, né? Sim. Então, Paula, se apresenta, fala um pouco para nós o que te levou também para esse movimento do sistêmico, como você conheceu e por que esse tema te chamou tanta atenção. Fabi, obrigada mais uma vez. Eu já venho estudando o sistêmico há muitos anos. Sim. Só que só em 2020, 2021, eu me dei conta do direito sistêmico, que foi através de você, de todo o trabalho que você realiza há muitos anos. E aí eu fui estudar na SBDCIS para entender do que se tratava exatamente, como aplicar todo aquele conhecimento do sistêmico na profissão. Como que isso era possível? E lá na SBDCIS a gente aprende e entende milhões de outras coisas, né? Sim. Então foi muito rico para mim. Como a gente fala, né? Não é uma formação, é uma transformação. E de lá para cá eu venho estudando vários temas voltados para isso. E o direito de sucessão a gente percebe que é um momento muito desafiador para todos. Então eu me aprofundei um pouquinho mais para poder ter um outro olhar e trazer também uma consciência e luz para essas dinâmicas ocultas para os clientes. Sim. Então esse foi o primeiro caminho. Que bom. Fico muito feliz, né, de ver a Paula aqui falando sobre esse tema. E, Paula, me fala uma coisa, como que você vê a visão sistêmica dentro dessas relações? Se você também puder trazer para nós algum caso que você tenha tido, ou alguma experiência. O que a gente observa, Fabi, quando aqueles inventários que duram anos, as brigas, os relacionamentos abalados, não tem dinheiro para pagar custas processuais, resistência para pagar os honorários advocatícios, aqueles imóveis que não vendem, enfim. Todos esses emaranhados dos inventários, na realidade, eles trazem uma dor, né? O que está por trás de tudo isso? O que move tudo isso, né? Então, é entender todas essas dinâmicas ocultas, né? O que tem por trás disso? Porque, na verdade, não são bens. Sim. Não se trata de valores. As pessoas, elas querem um lugar. Elas querem ser reconhecidas, elas querem ser vistas. Então, o ponto de partida é esse. E quando a gente pode contribuir, trazendo, convidando o cliente para que ele observe a ordem, observe a hierarquia. Sim. E o equilíbrio, quando a gente consegue trazer um pouquinho de consciência, as coisas tendem a ir se alinhando um pouco melhor. Então, tem muitas situações que emaranham demais, imóveis que não se vendem, porque a gente tem que fazer toda uma análise. Como foi conquistado esse bem? Foi em detrimento de alguém?
custou a vida de alguém, foi através de fraude, uma série de questões, foi através de leilão, alguém uma hora vai pagar essa conta, né? Então, a vida é conta corrente. Então, a uma hora a conta vem, de uma maneira ou de outra. Então, seja naquele bem, ou seja através de uma doença, ou seja através de uma questão, pode ser para aquela pessoa ou para o seu descendente, uma hora essa conta chega. Vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Então, ali a gente observa muitas dinâmicas, que é um trabalho bem interessante e trazer essa consciência e as pessoas se recolocarem em seus lugares, realmente é muito, muito interessante. O que eu vejo nesses conflitos familiares de herança é que as pessoas elas não estão buscando, muitas vezes, os bens em si, mas elas realmente estão buscando pertencimento e estão buscando o seu lugar. Sim. E também estão buscando aquilo que elas acreditam que não receberam dos pais. Então, às vezes, algum sente que o outro irmão recebeu mais do que ele, recebeu mais atenção, mais carinho, mais afeto. Quando vai para o inventário, ele acredita que ele precisa receber mais porque o outro teve algo que ele não teve. Então, são questões emocionais que vão parar dentro dessas relações. Então, como você vê essas questões emocionais? Na verdade, vai impactando muito, né? Isso que impacta. É essa herança imaterial, essa herança invisível. E aí a gente tem que entender que, além dessa questão do que o que acontece com a gente nessa vida, a gente tem a questão da transgeracionalidade. E o que a gente traz? Porque a gente não herda só a cor dos olhos, a cor dos cabelos, o formato do nariz. Nós herdamos as dores, os fracassos, os sucessos. Sim. Então, assim, nós carregamos angústias que não são nossas. Nós estamos aqui lutando por brigas que nós não sabemos nem em que momento... De quem são, De quem são. Então, nós trazemos tudo isso também. Sim. Isso impacta muito. Juntando com todas essas dores dos nossos antepassados que nos causam dores também, porque sem julgamentos, embora todos nós estejamos na melhor versão que nós podemos estar, sim, mas isso vai acontecendo, né? Uns vão machucando os outros com as suas dores inconscientes. E isso vai ocasionando todo esse emaranhado que desenrola, muitas vezes, nessas brigas todas de inventário. Então, olhar para isso, entender tudo isso, as coisas começam a fluir de outra maneira, né? Sim. Eu creio que quando a gente traz consciência para as partes do processo, dos lugares delas, também fica mais fácil a solução. Eu vou até fazer um comentário de um caso que eu tive. Eu fiz uma constelação de toda a família. O pai faleceu, deixou bens, mas assim, não tinha uma briga entre eles, mas tinha aquela picuinha, justamente por questão de gostar mais de um ou de outro. E depois disso eles fizeram, não conseguia se resolver. Estava tudo certo a divisão, mas no judiciário não saía a decisão. E aí, depois que nós fizemos um movimento, eles vieram todos ao meu escritório para fazer esse movimento da constelação. E foi incrível, porque eu falei para eles, vamos fazer o seguinte, eram 8 e a mãe estava lá. Falei, vamos, cada um ocupa o seu lugar. E aí foi muito interessante, né? Porque cada um um querendo ocupar o lugar do outro, o mais novo querendo ocupar o lugar do mais velho. E aí, essas confusões geram esses conflitos que são invisíveis e que a gente nem percebe que estão influenciando no resultado final de um processo. Então, essas dinâmicas, quando a gente faz e reposiciona as pessoas, contribui muito para que elas realmente também tomem a herança com gratidão. Sim. Fala um pouco sobre isso, sobre esse movimento de tomar aquilo que os pais estão nos dando. Segundo Bert, né, a herança ela é um presente. Então, ou uma maldição. Sim, dependendo de como. Dependendo de como recebe. Então, você sabe que você trouxe essa questão de não se colocar em seus lugares. Não é raro o filho mais novo vir procurar o advogado para iniciar o inventário. Então, o advogado que tem esse olhar sistêmico coloca ordem nisso, convida os clientes a olharem para essa ordem. Então, vamos chamar todos?
quem é o irmão mais velho, quem é o cônjuge sobrevivente. Então, estabelece-se essa ordem. Sim. Então, isso também é uma postura do advogado. E isso tem influência, com certeza, no resultado, né? Sim, total. Total. Eu tenho um caso que ocorreram várias dinâmicas ali. Foi uma identificação com um avô. Então, esse avô ele foi esquecido, foi julgado, foi excluído. E essa neta repetiu esse padrão todo. Repetiu, inclusive, o destino. Fez exatamente igual. Então, quando a gente olha, tem a oportunidade de olhar para tudo isso, trazer luz a tudo isso, olha quanta coisa pode ser evitada. Sim. Eu vejo, Paula, que a gente aqui em São Paulo tem muitos imóveis, né? Inclusive prédios inteiros que estão em processos judiciais e que não se resolvem por causa de brigas, disputas de herança, porque vão entrando outros herdeiros, um falece e vira aquela bola de neve. Mas a gente percebe que o destino desses imóveis também se torna um destino difícil, porque eles não são vendidos, eles se deterioram, até porque não tem ali a força humana. Eu até comento que quando eu passo nas casas e eu fico observando as casas abandonadas, a gente observa que a casa vai definhando também, sem a energia, né? Sim. E da mesma forma, os prédios vão definhando. E aí, com o tempo, ninguém se interessa nem em comprar, aquilo já não tem um valor comercial, mas as pessoas ainda continuam na disputa. Sim. Na verdade, quando a gente pensa em tudo isso, é realmente a energia, né? A energia que vai passando. E esses imóveis, eles vão ter problemas hidráulicos, elétricos, não vão ser vendidos. E aí é um problema que vai passando de geração em geração. E é justamente como esse imóvel foi adquirido, né? Exatamente. Qual foi a condição desse imóvel? Que energia ele carrega? Que energia ele traz? Exatamente. Então, é olhar para tudo isso, né? Eu tive um caso também, a pessoa me procurou e era um imóvel que ele recebeu de um leilão, né? E não vendia de jeito nenhum. Depois que a gente fez um movimento de constelação, inclusive, para ele olhar e ele dizer, olha, eu obtive esse imóvel justamente. Eu não tomei esse imóvel e nem recebi esse imóvel, eu comprei por um valor menor do que ele valia, porque ele já era uma terceira pessoa que estava comprando pelo valor de mercado. Sim. Só que inconscientemente vem toda uma carga. Carregava. E a partir disso, quando ele fez o movimento, ele falou, Fabi, 2 meses depois ele vendeu. É entender que o imóvel ele carrega essa energia mesmo, né? De como ele foi adquirido. Então, o Bert Hellinger também traz isso. Se você adquire algo muito barato, não pelo preço que valia, faça algo de bom com isso. Porque a gente também tem que pôr em movimento, né? Porque a gente fala, eu mesma procurava muito imóvel em leilão. Sim. Hoje não mais. Sim. Mas é um negócio, é um mercado. Então, vamos colocar em movimento. Então, faça algo de bom com isso. Com aquilo que está recebendo. Sim, porque senão alguém paga a conta depois, né? Paga o preço, né? Paga o preço. Incrível isso. O que mais que você vê, assim, dentro das relações de sucessão entre a família? O que mais... Os 2 casos que mais se evidenciam nos emaranhados é a exclusão, mas é a exclusão do filho pré-morto ou dos filhos não nascidos e do filho fora do casamento. Só que o filho fora do casamento, a gente já conhece, né? Tá consciente. Muitas vezes está consciente. Agora, o pré-morto e os filhos que não nasceram, aí são dinâmicas para serem trabalhadas, né? Porque não que o pré-morto ele não vai receber nada, não se trata disso, mas ele precisa ser lembrado. Sim, precisa ser visto. Precisa ser visto. Então, quantas vezes se faz dinâmica nesse sentido, aí desenrola o inventário. Verdade. E você tocou no outro tema, os filhos de outras relações ou de... fora, vamos dizer, daquela relação matrimonial, também causam muitos conflitos entre os irmãos e o processo de inventário, sim, né? Sim. Eu vejo o seguinte, que às vezes os irmãos estão presos, inclusive na dor da mãe, sim,
pela traição no relacionamento, porque aquele filho fora do casamento ele é visto como uma pessoa que traz consigo a traição. Só que o que esse filho tem a ver com isso? Ele não pediu para nascer. E quando a gente traz essa consciência, às vezes é duro para esses irmãos também, até para a própria esposa, né, para a própria mulher, aceitar que ele faz parte dessa relação, inclusive processual. Faz parte da história, né? Faz parte da história daquela família e que ele também pagou um preço alto. Porque, às vezes, o pai ficou com os filhos do casamento, criou, cuidou, alimentou, levou para a escola, teve momentos com aqueles filhos, mas não teve momentos com o outro. Então, ele é um excluído do sistema. E aí, quando ele vem para o inventário, ele vem justamente buscar o quê? Pertencimento. Então, como você vê isso? Então, nesse caminhar também, a primeira, segunda, enfim, as esposas anteriores, né? Elas também não são vistas, né? Muitas vezes elas são excluídas. E não novamente, a gente não está falando de bens, né? A gente está falando de emoções. Então, não é que essas esposas anteriores vão receber, elas não têm o direito, o nosso direito aqui, material, na nossa legislação. Mas elas fazem parte da história. Então, elas precisam ser vistas. E quantas vezes também, ao trabalhar essa dinâmica, as coisas fluem. Sim, com certeza. Então, a exclusão é uma das situações mais, assim, gritantes de emaranhados no inventário. Além da questão também da ordem, né, do lugar. Porque sempre os mais novos estão querendo se colocar... Ocupar o lugar dos mais velhos. Sim. Determinar o que tem que ser feito, organizar a vida, enfim. E aí gera toda uma desordem. Sim. Não respeitam as vontades, não respeitam toda essa história mesmo. Sim. Eu vejo também outros pontos no sentido... quando os filhos tomam, né, quando eles recebem a herança... Mas a gente fala assim, recebem a herança com uma maldição, né? Sim. Às vezes pegam empresas da família que são bem-sucedidas e depois de pouco tempo eles acabam falindo essa empresa. E Sim. isso também é um ponto Sim. que a gente observa bastante. Porque né? a herança a gente tem que receber com gratidão. Há possibilidade da renúncia, né? Da renúncia cheia e da renúncia vazia. Então, a renúncia cheia é quando é cheia de gratidão. Eu renuncio porque eu abro mão, eu já recebi o suficiente. Mas se eu renuncio menosprezando, eu não quero aquilo, vira um fardo. Então, da mesma maneira, quando você recebe a herança, não de forma humilde ou com má intenção, né? Tudo é a postura também do recebimento. Ela vira um fardo. De fato, ela vira um fardo. E também a tendência é perder, né? Sim, perde muito rápido, né? Sim, sim. Eu vejo que, assim, não só quando se trata de uma sucessão por morte, mas uma sucessão em que os pais já estão idosos e eles querem passar a empresa para os filhos, já querem passar bens para os filhos ali em vida, também causa muitos problemas. Sim, então, isso é uma coisa a se observar, porque agora é muito comum esse planejamento sucessório. Então, não que ele não possa ser feito, mas ele pode ser feito com outro olhar, de modo a atingir o objetivo dele mesmo, senão ele vai gerar emaranhados. Então, quando os pais eles doam os bens aos filhos, ou eles já organizam todo esse patrimônio, eles em vida, é como se eles dissessem inconscientemente que o filho é incapaz. E aí eles tiram a força do filho. Eles tiram a fluidez Sim. desse filho. Então, tudo é a postura também de receber. E organizar. O planejamento sucessório, ele é possível, mas vamos organizar como ele pode ser, de modo que ele flua de uma melhor maneira, porque senão o filho também, inconscientemente, não tem movimento para a vida. Ele não sente flui. Pesado, né? Sim, são aquelas pessoas que não conseguem se achar na profissão. São aquelas pessoas que não conseguem se achar em um emprego ou em alguma faculdade. São aquelas pessoas que vão batinando e batendo a cabeça. Porque, na verdade, elas perdem toda a força do movimento. Ou pessoas que até estão bem-sucedidas profissionalmente, alguma coisa vai estar em desordem. Sim. Você nunca vai estar... Vai ter um reflexo numa outra área da vida. Sim, alguma coisa vai estar em desordem. Então, são os pais tirando totalmente a força do filho. Sim. E tem um outro movimento, né? Que é assim, os filhos exigindo dos pais. Então, eu vejo muitos filhos
e às vezes até nos procuram querendo saber quais são os direitos dele. Dos pais vivos. Em relação aos bens dos pais. E até mesmo quando os pais vão ficando idosos, né, alguns vêm e falam assim, mas meu pai está gastando dinheiro demais, minha mãe faleceu e agora meu pai está com outro relacionamento, está gastando muito dinheiro. Ok, mas qual que é o problema com isso? Então, a gente vê que muitos filhos também exigem muito dos pais e exigem antes. Sim. E dentro dessa visão não tem sistêmica... fluidez. Não tem Eles não têm fluidez e não conseguem... Não conseguem ter um movimento de vida. Estão esperando por dias melhores, né? Estão esperando a morte dos pais. Então, inconscientemente, você querer que os pais morram. Estou aqui esperando eles morrerem para eu poder... Agora minha vida vai funcionar quando eles morrerem. Quando eles morrerem. Então... E essa é uma fala do Bert Hellinger, e assim, eu acho incrível, né? A visão que ele tem dessas dinâmicas, que muita gente critica, mas se nós formos realmente a fundo, olhar, avaliar e prestar atenção no que acontece, inclusive dentro do nosso próprio sistema familiar, nas relações com pais, com tios, a gente vê que isso é real. Sim, muito. Um outro aspecto que a gente percebe também é que o Bert traz, né? O que se perde quando se ganha a herança? Então, é olhar para isso. O que você perde quando você ganha? Lembrando que nós herdamos talentos, habilidades e uma série de coisas. E tem pessoas que, principalmente quem herda muito dinheiro. Quem herda muito dinheiro tem a tendência de agora eu vou ficar numa boa. Agora eu não vou trabalhar, agora eu não vou fazer mais nada. Então ela se acomoda. Aí ela deixou de movimentar os talentos e habilidades que ela recebeu. Tinha. Só que aí isso traz um impacto enorme, além da pessoa, para o sistema. Porque ela não tá colocando aquele sistema em movimento. E a tendência é o quê? Perder também. Sim. Porque você tem que receber com gratidão e movimentar, pôr a serviço. Então, essa é uma dinâmica que acontece muito com quem recebe muito dinheiro. Sim. Sim, e recebe o dinheiro, mas não honra também aquilo que veio antes, né? Sim. Eu vejo muitos filhos que recebem bens dos pais, que recebem aí empresas, e eles olham para esses bens, mas esquecem de tudo que os pais tiveram que passar para chegar até ali. Não é simplesmente ele está recebendo um bem como se fosse... é muito fácil, né? Chegou muito fácil nas minhas mãos. Mas quanto de suor, lágrimas e, às vezes, dificuldades que esse sistema passou, que os pais passaram, para que esses bens chegassem nas nossas mãos, né? Então, eu falo isso porque eu também já tenho o meu pai falecido, né? Então, eu olho para a história dele, para tudo que ele passou, e assim, agradeço muito por tudo que ele também nos deixou, porque eu sei que foi com muito esforço. Então, esse movimento também da gratidão por tudo que veio antes e por tudo que ele teve que fazer para que a gente pudesse ter, faz com que a gente tenha mais prosperidade na nossa vida. Sim, essa postura, né? Essa postura interna de gratidão. Porque se nós formos analisar, nós não contribuímos em nada para aquilo. Então, por isso que Bert fala que a herança é um presente. Então, que a gente possa receber com amor e gratidão e honrando, para que tudo flua. E que a gente possa multiplicar. Sim. E que as coisas possam fluir. Sim. Paula, você tem algum exemplo que você possa trazer para nós de algum caso que você atendeu? Olha, eu tenho um exemplo de um caso que era uma sucessão empresarial. E tinham todas as dinâmicas ali de uma empresa. Mas, como a gente sabe que o pertencimento, quando a gente vai falar de pertencimento, equilíbrio e a hierarquia, na empresa a gente olha de uma outra maneira, tem algumas peculiaridades, né? E essa empresa que eu advoguei, a filha mais velha, que não tinha uma profissão, judicialmente pediu a administração da empresa, tirando um dos herdeiros que estava ali há muitos anos. Então, realmente, essa empresa faliu depois de um pouco tempo, mas ali a gente observa o quê? Que esse herdeiro ele tinha capacidade técnica. Então, na verdade, ele já estava lá muito antes. Então, hierarquicamente, ele já estava lá, embora ela fosse a primeira filha.
E, além do que, ele tinha capacidade técnica, que era o que ela também não tinha. Então, aí se deu uma total desordem e essa empresa faliu. Isso foi há muitos anos. Hoje, talvez, com todo o conhecimento que a gente tem, a gente poderia mostrar, né? Porque Sim. a gente poderia ajudar, facilitar a tomada de consciência, mostrar para o cliente o que estava acontecendo. Então, isso foi há muitos anos, mas que serve de ensinamento para entender como a dinâmica se colocou, né? Sim, e como pode trazer consequências para todo um Sim, sistema, porque não sim. é uma consequência só para ela que está assumindo aquele lugar, né? E carregar também o fardo de que ela levou a empresa à falência, vamos dizer assim. Sim. Então, quando a gente traz consciência do lugar e da importância da função, não existe disputa, porque o que eu vejo é que muitas vezes os irmãos estão disputando esses lugares dentro das empresas, mas eles precisam entender que cada um tem, não é só o lugar, é a função, é a capacidade Sim, técnica sim. de cada um para Sim. poder ocupar determinadas Sim. funções. Porque a empresa está a serviço da vida, está a Sim. serviço da sociedade. Então, quem tem condições de seguir? Quem teria capacidade técnica. Exatamente. Sim, uma empresa está a serviço da sociedade. E que a gente vê que, às vezes, também os empresários e quem assume as empresas posteriormente, eles tomam aquele bem como se fossem deles e aquilo ali está trazendo benefício para ele. E esquece de todas as pessoas que estão ali trabalhando e que, com aquele trabalho, fazem aquela máquina movimentar. Sim, sim. E é muito comum todos esses emaranhados e essas empresas virem a falir. Incrível. E com esse olhar que nós temos hoje, nós podemos, lógico, facilitando a tomada de consciência, evitar muitas coisas. Trazer luz, trazer cura para aquele sistema. Sim. Às vezes as pessoas olham para a gente que, no sistêmico, e quando a gente fala sobre cura, as pessoas, ai, nossa, cura, tá levando... Não tem nada a ver. Se a gente for observar um processo judicial, ele está falando de processos de vida. Eu gosto de falar isso, processos de vida. Ele vai acompanhando você. Então, por que não falar de cura? Porque dentro de um processo, existe sim uma cura a partir do momento que as pessoas põem fim a um determinado conflito. Quando elas põem fim a um determinado conflito, acontece uma cura para todo o sistema, para todas as pessoas. É que a gente usa esse termo, né? Mas quem não conhece vai achar que nós estamos curando. Acho que assim é muito holístico, né? Que a gente está falando de algo que sobrenatural e não tem nada. A gente está falando de relações humanas e todas essas dinâmicas que nós estamos trazendo são dinâmicas que acontecem o tempo inteiro em todas as famílias, em todos os lugares, mas que a gente não tem consciência, né? Sim. Por isso tantos desequilíbrios, né? Em todas as relações, né? Sim. Não só nessa relação familiar, né? Na relação de amizades, na relação de sociedades. Há um desequilíbrio instalado, né? Sim, com certeza. Que com esse olhar a gente pode entender a dimensão disso e entender como trabalhar de modo aí... Que palavras podemos dar se não cura? Sim, é verdade. É uma cura para todos os sistemas, né? Então, eu vejo que esse trabalho que a gente faz, Paula, hoje na advocacia, no direito, trazendo consciência, faz com que, sim, a gente esteja a serviço desse sistema maior, trazendo essa cura, sim. Porque se a gente permanece... no conflito, na dificuldade... Só vai piorando. Só vai piorando. A gente vai trazendo o quê? Mais doença. Porque as pessoas acabam se tornando cada vez mais doentes. E um processo judicial leva muitas pessoas, sim, a terem problemas de saúde, emocionais e vários outros, né? Sim, é um outro olhar, né? Sim. Falando em consciência, Paula, recente, você como coordenadora lançou um livro que é a Consciência Sistêmica. Fala um pouco sobre ele. Esse livro foi uma reunião de muitos profissionais da área do direito, da educação e da saúde, todos com abordagem sistêmica.
Então, eles contam histórias, trazem as experiências deles. Então, nós temos médicos, temos médica veterinária, temos juízes, delegado, advogado, psicólogos, professores. Então, foi uma união de saberes. E o que é interessante, que foi a ideia, é mostrar como cada um, na sua profissão, pode trazer essa consciência, trazer luz, facilitar todo esse entendimento, de modo a cada um, no seu papel de profissional da ajuda, conseguir trazer clareza e ir minimizando todos esses danos e esses emaranhados. Gente, esse livro tá lindo demais. Eu vou dizer assim que como a prefaciadora, assim, que foi uma honra muito grande vocês terem me escolhido para prefaciar, até porque lá tinha grande parte das pessoas foram alunos da SBDCIS, então eu fico muito feliz também de ver as pessoas levando esses conhecimentos e contribuindo a serviço da vida realmente, porque assim, a gente precisa muito disso, muito mesmo. Tem muitos lugares para a gente alcançar, muitas pessoas que precisam desses conhecimentos. E não é algo técnico, a gente está falando de pessoas, né? De falar com pessoas, não só mas falar com pessoas, trazer consciência para as pessoas de que se elas olharem para um ponto da vida delas, algo pode se desemaranhar e resolver muitos outros, né? E a vida pode fluir muito melhor. Vai desenrolando, né? Sim, sim. Fabi, para nós foi uma honra ter você como prefaciadora. Obrigada. E o interessante é que tem muitos assuntos. Então, as pessoas vão se identificar com a questão que um psicólogo trouxe, com a questão que um advogado trouxe. Então, tá uma riqueza de informação. Era essa a ideia. E o lançamento foi lindo, Lindo, né? Maravilhoso. Lindo. A livraria lotada, como eles disseram, nunca visto antes uma livraria lotada daquele jeito em um lançamento. Sim. Então, viva, né? Viva, com certeza. E onde que as pessoas podem adquirir o livro? O livro ele pode ser adquirido pela editora Bock, no site da editora Bock, ou com qualquer um dos coautores. Tá. E teremos um evento, mais um evento, né, no dia 6/7. Ah, muito bom. Então, quem tiver interesse também pode procurar a Paula. Passa suas redes sociais para o pessoal. O meu Instagram é Paula, _Luciana, _Escaranto. Tá. Porque aí vocês podem procurar a Paula também para poder adquirir. E também a gente agora tá num novo projeto, que é o Livro do Pensamento Sistêmico, volume 2, que a Paula também vai participar, e outros coautores também estarão conosco nesse livro. Então, em breve, vocês vão ter mais um lançamento para poder aí, conhecer mais e levar mais conhecimentos. Paula, deixa uma mensagem final. Eu acho que eu falaria para as pessoas encararem os desafios como grandes trampolins para a evolução, porque essa foi a minha história. Sim, que bom, que bom. Fico muito feliz. Bom, quem tiver interesse também, nós temos aí mentorias, que agora a gente está com a mentoria Advocacia de Valores. Quem tiver interesse em fazer parte, a Paula já fez, né? Muitos alunos também já fizeram, para resgatar os seus valores pessoais e profissionais e o seu próprio valor. E siga-nos nas redes sociais, fabiana.quezada, SB Direito Sistêmico, os nossos podcasts, tem outros episódios incríveis que tenho certeza que vão trazer para vocês muitos conhecimentos sobre a consciência sistêmica, o pensamento sistêmico, que vocês vão poder levar para a vida de vocês e para a profissão, com toda certeza. Te espero no próximo podcast.